Você se sente com baixa autoestima? Então, um dos motivos da baixa autoestima pode ser a rejeição social, ou a rejeição que a gente sente em relação à nossa família, aos pais. Qualquer tipo de rejeição, ela pode trazer uma forte questão em relação à autoestima, então deixar a gente com a baixa estima. A rejeição é um assunto bem amplo, né? A gente pode ter vários motivos para a gente sentir a rejeição, porque ela pode ser de forma externa, então pode vir mesmo de alguém, né, de algum lugar, ou pode ser a nossa percepção em relação àquelas pessoas que a gente vive, aquelas pessoas com qual a gente convive, e às vezes é uma impressão que a gente tem em relação a essa rejeição. E de onde que pode ser que vem essa sensação de rejeição? Então, por que a gente sente a rejeição? Ou porque a gente atrai isso no nosso campo de forma que ela acontece? Ela acontece propriamente dita em relação a alguma pessoa, em um trabalho, então eu me sinto de lado, eu sinto que eu sou excluído, de alguma forma rejeitado no lugar que eu estou. Um dos motivos pode ser em todo o processo gestacional. Então, quando a gente está lá na gestação, sendo gerado, como a mãe se sente, como ela se sente perante a vida dela, após ela ter engravidado, como ela se sente em relação ao trabalho, ela percebe que as pessoas estão querendo ocupar o lugar que ela ocupa, ela se sente insegura de sair, né, dessa licença maternidade e de talvez ser demitida ou de quando ela voltar não ter mais o lugar que ela tinha. Então a rejeição ela pode ser gerada por esse processo da maternidade. Então como você foi gerada, também pode ser um processo de rejeição, porque dependendo de como foi a notícia, né, se era esperado ou não era, aí vem os medos, então os medos que a mãe possa ter na gestação, será que vai dar certo? Será que vai nascer com saúde? Isso tudo são medos gerados no processo gestacional que pode ser tido, né? A gente pode captar como bebê no ventre essa questão de ser uma rejeição. Então, o medo ele gera esse processo da rejeição, porque é insegurança. Então, esse é um dos motivos que pode acontecer na sua vida adulta, na sua fase né, do dia a dia, você ter questões de rejeição no dia a dia, essas rejeições sociais, que ora pode ser por você se sentir assim, ou realmente as pessoas terem comportamentos que são de exclusão, que te excluem de alguma forma e você sente essa rejeição, e isso pode gerar alta da autoestima. E então, o que eu estou trazendo aqui são algumas abordagens sobre a questão da autoestima, e eu vou fazer outros vídeos também falando da autoestima, mas eu vou trazer de forma segmentada, porque a questão da autoestima ela é multifatorial, envolve muitas questões, muitos fatores diferentes. Então é um tema super importante de ser abordado, é um tema que precisa ser olhado, porque é uma coisa séria, porque pode levar a gente a vários tipos de adoecimentos. Então, trazer esse tema aqui é super importante. E o de hoje é sobre a rejeição. Então, a rejeição pode sim gerar uma falta de autoestima. E o que pode causar, então, a falta de autoestima, né? Vinculado à rejeição, a essa exclusão? Pode gerar, por exemplo, medos e fobias, porque a rejeição é uma exclusão, ela está ligada a um abandono e é uma interrupção do vínculo de aproximação. Então, quando a gente tem essa interrupção, isso pode gerar aquela sensação de a gente estar sozinho, de a gente não ter uma base, alguém que a gente possa contar, mesmo que a gente tenha, mas a sensação interna é que sempre está faltando alguma coisa. E nessa falta, nesse medo, nessa necessidade de eu me aproximar, de eu ter essa aproximação por conta da rejeição, né, de eu me sinto rejeitado, tenho essa distância, mas eu quero me aproximar, isso faz com que a gente tenha essa necessidade, né, de ter alguma base e a gente não consegue sentir internamente isso. E isso pode gerar, então, as inseguranças, o medo no dia a dia, que está ligado diretamente com a questão da baixa autoestima. Então, esse é um dos fatores. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, a gente tem que buscar ajuda, né? Então, olhar para esse inconsciente, o que será que está armazenado lá no inconsciente? Ó, eu estou falando sobre você como um bebê no ventre, né? Então, questões que podem ter sido geradas lá no processo da maternidade e que não tem muitas vezes nem como a gente saber que essas memórias estão lá, porque
sua mãe, seu pai, talvez não vão lembrar do processo. Então esses processos são bem inconscientes. Olha, bebê, como o bebê é lá no ventre, né? Então muitas vezes a gente nem vai saber da história, os pais nem vão lembrar se aconteceu alguma coisa ou não, mas isso pode ficar armazenado no nosso inconsciente. E lá no inconsciente, ele vai sendo manifestado no nosso dia a dia sem a gente saber, sem a gente estar consciente desse processo. Então é muito importante a gente buscar ajuda. E aí terapias integrativas, como por exemplo o Theta Healing, é uma técnica que vai explorar o inconsciente. Então a onda Theta é uma onda que atua na área do hipocampo, que é uma área da memória. Então em ressonância com a onda Theta, essa técnica pode explorar e ajudar a desbloquear bastante memórias lá do inconsciente que estão associadas às emoções ruins, por exemplo, a de rejeição, que pode ter sido gerada, e essa rejeição gera o problema de autoestima. Então, através do Theta Healing a gente consegue explorar, ajudar a desbloquear essas memórias e talvez melhorar essa questão aí, se for só da rejeição, já melhorar a questão da autoestima. Outra técnica que a gente pode utilizar é a acupuntura. A acupuntura é uma técnica que regula todo o fluxo energético do corpo. Então, se a gente faz as medições, por exemplo, através do pulso, então a gente analisa como está o seu fluxo energético. E o fluxo energético é inconsciente. Então a gente consegue analisar o seu inconsciente, como ele está fluindo naquele momento, e através dos pontos de acupuntura, das combinações, a gente vai também fazer um desbloqueio dessas memórias no inconsciente e harmonizar o processo. Trazendo junto aí na acupuntura uma ressignificação, né, a gente consegue fazer esse processo em conjunto e desbloquear talvez essas memórias que estejam contribuindo para a sua baixa autoestima. Outra técnica que a gente pode utilizar, nesse caso, quando a gente percebe que tem vínculo sistêmico, é a constelação familiar. Então, quando a gente testa e a gente percebe que tem questões que estão no seu inconsciente, que são memórias genéticas dos antepassados, que estão influenciando em você não conseguir ter uma boa autoestima. E aí a gente vai, então, fazer isso no processo da constelação para poder te ajudar. Então, a gente tem aí, pessoal, uma gama grande de técnicas. Essas que eu estou falando são as que eu pratico, mas existem outras. Mas existem muitos recursos que a gente pode trabalhar para melhorar a autoestima. Então, busque ajuda se o seu caso é uma questão de baixa autoestima e pensem nisso, se você de alguma forma se identifica com essa questão da rejeição, que pode ser um dos fatores aí de gerar a baixa autoestima, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.